Uma vez mais, abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6. E vamos ler novamente o verso que lemos ontem pela noite. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ter mais uma palavra de oração. Querido Pai, nós nos confiamos mais uma vez às Tuas mãos nessa noite. Confiamos que o Senhor mesmo intervirá em nosso meio, produzindo entre nós um ambiente genuinamente espiritual, no qual o Senhor mesmo possa ministrar aos nossos corações. Toda a nossa confiança e dependência está em Ti. Supre-nos com todo equipamento que carecemos, para andarmos nos caminhos da Tua Palavra nessa noite. Ó bendito Espírito Santo, sê conosco nos dando Tua interpretação a respeito da palavra que Tu mesmo inspiraste. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós usamos então esse verso 8, iniciando ontem, destacando essa pergunta tão significativa do Senhor para Isaías, como tema do encargo que o Senhor nos tem dado para esses 4 dias juntos. A quem enviarei? E estamos então procurando destacar que tipo, colocada a pergunta de outra forma, que tipo de servo supre as necessidades de Deus? E nós procuramos, com a ajuda do Senhor ontem, inicialmente, explicar o que significa essa frase delicada: necessidades de Deus. Sempre Deus irá buscar uma contraparte na terra para realizar os desejos de seu coração. Creio que isso precisa ficar tão claro para nós, para que nós não caiamos em descaminhos no que concerne a essa linha tão tênue que se refere à graça soberana de Deus, equilibrada com a responsabilidade do homem. Essas 2 linhas, elas perpassam toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, porque faz parte dos tratos de Deus com o homem. Ele não criou autômatos, Ele criou seres que devem ou não responder a Ele. Então, tudo que Deus anseia no seu coração, Ele busca uma contraparte na terra. Lembramos-nos que nosso Senhor foi quem nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Então, essa oração do Senhor identifica de uma maneira muito clara para nós que Deus sempre busca uma contraparte na terra, para que Ele realize os seus propósitos. Mateus 18, da mesma maneira, nosso Senhor Jesus falou sobre o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, basicamente, ontem, compartilhando os 3 primeiros capítulos de Samuel, além de vários princípios que buscamos, com a ajuda do Senhor, destacar ali, um deles é preeminente. Aquele verso que diz que o Senhor, depois de rejeitar Eli, Ele então levantaria para si, para Ele mesmo, um sacerdote fiel, que procederia segundo o que o Senhor tinha na mente e no coração. Então, essa é uma primeira característica fundamental
para que nós possamos responder aos desejos do Senhor e sermos essa contraparte na terra para aquilo que Ele deseja fazer no seu coração, nos seus planos eternos. Então, tudo o que tenho na mente e no coração. E procuramos ver ontem, através daqueles 3 capítulos, quantos princípios estão envolvidos ali. Na verdade, antes de Samuel, nós vimos alguns princípios na vida de Ana mesmo. O que significou para ela quando, de algum modo, 1 Samuel 1:11, ela pôde tocar algo das necessidades do Senhor. Quando ela diz que então, se o Senhor lhe der um filho, para ele, esse filho seria retornado. E então toda essa história, essa hora em que Israel estava vivendo, sofre um ponto de virada tão importante. Uma mudança drástica nos tratos de Deus naquele tempo com a nação de Israel. O sacerdote Eli, cego, não apenas literalmente, mas cego espiritualmente, não podendo responder às demandas do Senhor, deitando-se no seu lugar acostumado, e o Senhor então coloca Samuel nessa brecha, para que ele possa responder ao Senhor antes que a lâmpada de Deus se apagasse. E no momento em que a palavra do Senhor era muito rara e que as visões não eram frequentes. Então essa foi especialmente a lição, o princípio que recolhemos ontem, dentre outros, daqueles 3 maravilhosos capítulos do primeiro livro de Samuel. Hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos de novo para 3 primeiros capítulos, só que agora do livro de Neemias. E vamos ver como o Senhor usou a vida de Neemias também para suprir as necessidades de Deus na hora em que aquela nação estava vivendo. Nós estávamos, alguns poucos dias atrás, buscando compartilhar alguns detalhes e princípios do capítulo 3 de Neemias, pelo menos 4 princípios fundamentais no capítulo 3 de Neemias, com um grupo de queridos irmãos na cidade de Uberlândia, e nós lemos o capítulo 3 de Neemias e não falamos de nenhum princípio do capítulo 3 de Neemias. Então não quero cair nessa tentação de novo hoje, de podermos dar um pano de fundo, mas ficarmos só no pano de fundo e não entrarmos no principal. Mas creio que o Senhor, naquela ocasião, nos conduziu de uma outra maneira. Mas o nosso foco principal hoje é o capítulo 3 de Neemias, mas nós vamos necessariamente ter que tocar nos 2 capítulos anteriores. E um pouco, e vamos fazer isso agora sim de uma maneira objetiva, um pouco do panorama para entendermos novamente a hora em que a nação de Israel estava passando, porque como falamos ontem, isso é extremamente necessário para a nossa compreensão da hora em que vivemos nos nossos dias. Quando, também falamos ontem, temos aquele mesmo espírito e senso de Jeremias, quando ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Porque realmente, queridos irmãos, estamos vivendo dias em que o pote da iniquidade deste mundo, ele está atingindo as suas bordas. E esse é um dos indícios claros para nós, Igreja do Senhor, de que nosso amado Senhor, sim, está às portas. Esse e muitos outros sinais têm levado tantos santos a realmente saber que nós estamos vivendo os últimos dias. Maranata, vem nosso Senhor. Então, quando nós olhamos um pouco do contexto desse livro precioso, Neemias, junto com o livro de Esdras, junto com o livro de Esther, junto com o livro de Ageu, junto com o livro de Zacarias. Temos 5 livros, que são especialmente destinados a essa época, a essa fase. Então, falando de um modo rápido, um pequeno contexto geral. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia em 3 etapas. Durante o reinado de Jeoaquim, de Joaquim e de Zedequias. E Jerusalém foi sitiada durante o governo desse último rei Zedequias, que reinou durante 11 anos, e finalmente esse povo foi levado cativo em 3 levas. Quando o Senhor, pela sua graça, usou o cativeiro da Babilônia como um instrumento precioso, disciplinar nas mãos do Senhor, então, depois de se cumprirem 70 anos, conforme a profecia de Jeremias, o Senhor então traria e trouxe a sua nação da aliança de volta para a terra da promessa.
Creio que certa vez, aqui mesmo com os irmãos, nós comentamos o porquê desse cativeiro e o que ele tem de significado para nós. E usamos uma figura. Se você tem na sua casa um filho que gosta de roubar o sorvete da geladeira e não deixa para os seus irmãos, então existe uma maneira boa de você disciplinar o filho com milão de sorvete. Você compra 1 quilo de sorvete, coloca o seu filho na mesa e faz ele comer o quilo todo. Quando ele concluir, ele vai olhar para o sorvete com mais respeito. Foi isso que Deus fez quando ele levou a nação de Israel para o cativeiro do deserto. Debaixo de cada árvore frondosa e cada monte alto, eles levantavam um altar e adoravam deuses estranhos. Então Jeremias no capítulo 2 diz assim: meu povo deixou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. E deixou um manancial de águas vivas e cavou para si cisternas rotas. Que livro apaixonado é aquele livro de Jeremias. O Senhor pergunta: que mal fiz eu para que o meu povo me trocasse? Aquele que os guiou pelo deserto, aquele que era o amado noivo, ele pergunta: que mal fiz eu? O que tem em mim para que eles me deixassem e buscassem aquilo que é de nenhum proveito? Então Jeremias vai falar sobre esse tempo, sobre esse cativeiro, e depois que o Senhor exerce essa disciplina, a história vai nos dizer que o povo de Israel falhou em outros assuntos diante do Senhor, mas nunca mais levantou ídolos. Eles foram curados da idolatria na Babilônia. Então o Senhor usou aquele período disciplinar de 70 anos e trouxe o seu povo. Como? Em primeiro lugar, 100 anos antes de Ciro nascer, ele já é chamado por Isaías pelo nome, naquela profecia maravilhosa de Isaías, capítulos 44 e 45. Ciro, meu pastor, ele fará toda a minha vontade. De alguma maneira, Ciro o persa tomou conhecimento desta profecia e então ele respondeu como sendo esse pastor de Deus, liberando aquele decreto real, e o povo foi então libertado para voluntariamente, se quisessem, observe quantos princípios há aí até aqui dentro do que já falamos. Se quisessem, eles então deixassem Babilônia e fossem para Jerusalém. Irmãos, essa viagem é uma viagem, naturalmente falando, ridícula. Porque a história, de novo, vai nos dizer que o povo da aliança prosperou em Babilônia. A história vai nos dizer que eles se tornaram ali extremamente prósperos. A história vai nos dizer que eles tinham liberdade de culto, eles podiam ler a sua Torá, eles podiam cantar os salmos, eles podiam fazer as suas orações, mas não tinham o mais importante, o altar, que fala na tipologia bíblica da centralidade da pessoa e obra de Cristo. Então o altar eles não podiam levantar em Babilônia, isso seria uma blasfêmia, porque o lugar do altar é Jerusalém. Então eles nunca levantaram altares em Babilônia, mas eles tinham tudo mais que podia aplacar a sua consciência religiosa. Que lição isso para nós. Nós também podemos ter nossa consciência religiosa aplacada de muitas maneiras, mas não termos um altar erigido em nossa relação com o Senhor. Então, quando eles saem de Babilônia pela liderança de Zorobabel, nascido na Babilônia, e Josué, a primeira coisa que Esdras vai relatar que foi edificado e colocado no seu lugar em Jerusalém, Esdras 3:3. Firmaram o altar sobre as suas bases. E o versículo diz assim: e ainda que estando sob o terror de outros povos, ofereceram holocaustos ao Senhor. Você vê que coisa impressionante esse versículo, irmão? Porque esse versículo de novo fala de algo, humanamente falando, ridículo. Esse povo estava saindo da Babilônia e indo para uma terra do nada, exposta a feras. Isso também o livro de Deuteronômio vai nos dizer, nos ensinar, antes que acontecesse, que aquelas cidades elas foram habitadas por feras. Quando o povo entrou em Canaã, eles tiveram que expulsar inimigos e feras também, e irem habitando naquelas cidades e povoando aquela nação. Quando eles saíram de Jerusalém e ela foi destruída, da mesma maneira aquilo se tornou um lugar deserto, ocupado por feras, expostos a inimigos de toda sorte, e esse povo volta para lá. A primeira leva de cativos, sob a liderança de Zorobabel, o que eles fazem? Qualquer líder,
com o mínimo de bom senso, diria assim, precisamos nos proteger. E nós vamos começar essa grande obra aqui, edificando os muros em volta de Jerusalém. Não é essa a lógica militar? Mas não foi isso que eles fizeram. Porque aí não estava em jogo a lógica militar. Um povo que deixou Babilônia e foi para Jerusalém em função de uma única coisa: o nome de Deus, a glória de Deus, a vontade de Deus. O nome de Deus, a glória de Deus e a vontade de Deus estavam em Jerusalém. E aqueles que deixaram Babilônia, deixaram exclusivamente por causa dessa tríade: o nome de Deus, a vontade de Deus e a glória de Deus. Eles saíram voluntariamente. Sair de lá era uma situação de loucura. Eles deixariam tudo isso que nós falamos: prosperidade material e liberdade religiosa. O conceito de sinagogas foi inventado na Babilônia. E eles tinham, inclusive, sinagogas de associação de classes. Por exemplo, sinagoga de mercadores, sinagoga de pedreiros, sinagoga de ourives, porque era uma ideia puramente humana. Sinagogas de associações de classe. Então eles tinham aplacado a sua consciência religiosa, mas aquele não era o culto segundo o coração de Deus. Então, quando eles deixaram Babilônia, deixaram exclusivamente em função dessa tríade, que sempre anda junta: o nome de Deus, a vontade de Deus e a glória de Deus. E foram para essa cidade nessa condição. E chegando lá, altar sobre as suas bases. E ofereceram holocaustos ao Senhor. Sabe, baseado em qual princípio? O princípio é simples e profundo. Eles entenderam, como povo da aliança, que se a relação deles com Deus no altar estivesse correta, eles não precisariam temer os seus inimigos. Não é um princípio tremendo, irmãos? Nós não precisamos edificar fortalezas ao redor de nós, se nós temos uma relação acertada com o nosso Deus em Cristo Jesus. Eu serei ao redor deles como um muro de fogo. Você se lembra da palavra dos profetas? Então eles colocaram o altar sobre suas bases e continuaram expostos. Irmãos, esse povo até quando caminhava pelo deserto, marchava de uma maneira louca aos olhos do mundo. Caminhavam no deserto, expostos da mesma maneira a tudo. E quando eles iam se acampar, tenda da congregação no centro, arca da aliança no centro, 3 tribos no norte, 3 no sul, 3 no leste, 3 no oeste, em cruz, todas as cabanas voltadas para o centro e de costas para os inimigos. O que os irmãos acham? Essa não é uma maneira de se acampar, né? Humana. Essa é uma maneira divina de se acampar. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Então, como esses princípios são maravilhosamente vistos na história do povo de Deus da velha aliança. Porque Deus é um só. E a Bíblia não é um livro de histórias. Tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15, 4. Para que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então, irmãos, esse povo volta nessa primeira leva com Zorobabel e Josué. Há muitos princípios envolvidos aí, não vamos entrar neles. Depois, a segunda leva com Esdras. Sabe o que significa o nome Esdras? Auxílio. Depois da obra desse nascido na Babilônia, Zorobabel, Deus levanta Esdras, auxílio. E no que Esdras auxilia? Principalmente em um aspecto. Ele recupera a palavra de Deus. Isso está registrado no livro de Neemias, capítulo 8. Quando eles reúnem naquela plataforma, desde a alva até o meio-dia, se revezam pregando a palavra e o povo ouvindo e chorando. Irmãos, eles tinham a mesma Torá na Babilônia, mas não tinham esse resultado. Compreende? Eles tiveram esse resultado de uma palavra renovada, viva, profunda, penetrante no coração deles, quando eles estavam no lugar do nome, da vontade e da glória de Deus. A palavra era a mesma, mas o fundamento era completamente diferente. Então aquela reunião maravilhosa, quando eles choravam ouvindo a palavra, então aquelas pessoas que ministravam diziam assim: não, parem de chorar,
A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos festejar, vamos enviar porções para os que nada têm. Você vê a hora que eles viveram? Avivamento espiritual. Registrado em Neemias, capítulo 8. Sabe qual foi o foco desse avivamento espiritual? A palavra de Deus. A velha palavra foi recuperada, aberta, vivificada pelo Espírito de Deus. E então, aquele povo foi recuperado para Deus. Isso com Esdras, além de outros pontos em que ele contribuiu. Também fortaleceu o serviço da casa de Deus, também purificou o povo para Deus. E depois nós temos o terceiro retorno, que vai ser o nosso foco do compartilhar hoje. Neemias. O nome de Neemias é muito significativo e completa esse quadro para nós. Primeiro, o Zorobabel, ele nasceu na Babilônia e foi um cooperador de Deus nessa primeira leva até edificar o templo. Embora o serviço do templo fosse fraco, havia poucos sacerdotes, havia muitos vasos sagrados que ainda não tinham sido trazidos com Zorobabel, tinham ficado lá na Babilônia. Neemias ou Esdras vai trazer depois, nessa segunda leva de cativos. Então, quando Zorobabel conclui o templo, não havia nele glória, não havia um serviço forte, não havia todos os vasos, mas o templo já estava lá. Ele cumpriu essa parte importante de lançar esses fundamentos. Depois, Esdras, o auxílio, trazendo vasos sagrados, trazendo mais sacerdotes. Esdras dispôs o seu coração. Que versículo precioso do capítulo 7 de Esdras. Ele dispôs, Esdras 7:10. Ele dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor, número 1, para obedecer, número 2, e para ensinar em Israel, número 3. Você vê essa ordem? Quanto isso fala conosco, irmãos, nos dias em que vivemos, dias de degeneração, dias de cativeiro, no sentido mais amplo da palavra. Esdras dispôs o seu coração para primeiro buscar a palavra do Senhor. Não é buscar para os outros, é buscar para si. Porque a próxima atitude é obedecer a palavra. Do contrário, ela é infrutífera. E a terceira atitude é ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Versículo 10. E lá no verso 27, do mesmo capítulo 7 de Esdras, tem uma palavrinha ali, preciosa, que vai resumir o ministério de Esdras. E vai dizer que através de Esdras, a casa de Deus foi ornada. Ornar a casa de Deus. Essa é uma palavra para resumir o ministério de Esdras. Irmãos, quantos Esdras o nosso Senhor deseja levantar nos nossos dias, que dispõe o seu coração para realmente buscar a palavra, que dispõe o seu coração para obedecer a palavra e que também dispõe o seu coração para ensinar a palavra e para serem cooperadores de Deus. Esse foi Esdras. E então, Neemias. Neemias significa e Jeová se consolou. Que lindo nome. Ele começa com um nascido na Babilônia, o Zorobabel. Ele segue com Esdras, o seu auxílio, e ele termina com o seu consolo, Neemias. E Jeová se consolou. Por que Jeová se consolou? Porque agora os muros da cidade são edificados. E por que Jeová se consolou? Porque, de novo, repetindo os aspectos mais importantes que tocamos ontem, Jeová encontra na terra uma contraparte dos seus desejos no céu. E esse é Neemias. Então vamos para o capítulo 1 de Neemias. Vamos ver alguma coisa ali. Verso 3. Os dois primeiros versos dizem que esse Anani, um dos irmãos dele, verso 2, ele vem com notícias para Neemias a respeito de Jerusalém. E ele diz o seguinte no verso 3. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, aqui a história começa. O céu está encontrando uma contraparte na terra. Irmão, nunca esqueça isso. Nunca cruze os seus braços e nunca interprete de maneira leviana nem a soberania e nem a graça de Deus. Porque Deus, na sua graça livre e soberana, Ele determinou-se a encontrar, a buscar uma contraparte na terra para que Ele complete seus propósitos. Amados irmãos,
Ele simplesmente poderia fazer de outra maneira, se ele assim quisesse. Mas a questão é que ele assim não o quis. Então Paulo pode dizer assim com toda confiança: de Deus nós somos cooperadores. Com tanta clareza. E Paulo pode dizer assim: a graça de Deus, escute isso, 1 Coríntios 15, 10. Pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Paulo é um devedor da graça, todos nós somos devedores da graça. A graça de Deus é tudo. Pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Mas ele não parou aí, escute o resto do verso. Mas a graça que me foi dada não se tornou vã. Antes, eu trabalhei mais do que todos eles, referindo aos apóstolos. Aí você diz: Paulo está se ensoberbecendo, se orgulhando, dizendo que trabalhou, ainda trabalhou mais do que todo mundo. Aí ele completa assim: porém, não eu, mas a graça de Deus comigo. Um equilíbrio divino, né? Só o Espírito Santo pode escrever uma coisa como essa, usando Paulo. Sabe o que ele faz em 1 Coríntios 15, 10? Um sanduíche. Você tem que comê-lo inteiro. Não coma só a metade do pão, não come só a carne do meio, come o sanduíche inteiro. A fatia do pão do lado de cá é graça. A fatia do pão do lado de lá é graça. E esse que está no meio é responsabilidade. Ela é cercada pela graça. Ela é fundamentada pela graça, ela é sustentada pela graça, ela é realizada pela graça, mas ela é exercida por aqueles que contam com a graça e se apropriam da graça e não consideram vã a graça de Deus. Então esse versículo 10 do capítulo 15 de 1 Coríntios, muito interessante, mostrando esse equilíbrio. Então Deus busca sempre essa contraparte. Desenvolvei vossa salvação com temor e tremor. Nossa responsabilidade. Mas, ó Senhor, como nós vamos fazer isso? Desenvolver a nossa salvação. Que tarefa é essa? Como nós podemos? Nós não temos habilidade. Então Paulo continua pelo Espírito. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Não é um mistério, irmãos. O mistério da cooperação da soberana, livre e incondicional graça com a responsabilidade do homem. A palavra que eles ouviram, graça, Deus dá a sua palavra, não lhes aproveitou. Porque ela não foi misturada com a fé naqueles que a ouviram. Não exerceram bem a sua responsabilidade. Não agarraram com firmeza as verdades ouvidas. E por isso delas se desviaram. E os seus cadáveres ficaram prostrados no deserto. Oh, amado irmão, se essas exortações não fossem para a igreja de Deus, o que elas estão fazendo no livro de Hebreus? Por que tipologia do deserto? Se Cristo realizou uma obra completa na cruz, nos deu o Espírito Santo, e agora nós cruzamos os braços e aguardamos que tudo se cumpra. Então vamos jogar o livro de Hebreus fora. E algumas boas passagens de outras cartas também, que vamos dizer: não, não. Apressemo-nos por entrar naquele descanso. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Importa que apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para não nos desviarmos. Então esse assunto da graça e da responsabilidade requer um equilíbrio tão tênue, que nós precisamos adquirir com a ajuda do Senhor, lendo a sua palavra e compreendendo o significado do Espírito de habitação em nós, que é o Deus Todo-Poderoso habitando em nós pelo seu Espírito, mas que não vai violentar nossas vontades. Ele vai trabalhar junto conosco. Ele vai cativar nossos corações. Ele vai convencer-nos de pecado. Ele vai chamar-nos ao arrependimento. Ele sempre aguardará uma resposta de nossos corações. Então esse versículo 4 coloca o primeiro marco, a primeira estaca. Tendo eu ouvido essas palavras, observe aqui 5 atitudes e vamos notar um pouquinho sobre elas. Assentei-me e chorei. Primeiro par. Depois ele diz: e lamentei por alguns dias. E, no final, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Um detalhe aqui é que no livro de Daniel, assim como aqui no livro de Neemias, mais de uma vez, no livro de Ezequiel, de Daniel, várias vezes, Deus é chamado por um nome incomum, o Deus dos céus.
Porque o nome comum pelo qual ele é chamado nos profetas é o Deus dos céus e da terra. Mas ele é chamado por esse nome incomum no livro de Neemias e principalmente no livro de Daniel por um motivo claro. Deus não tinha naquela hora, naquele tempo, um testemunho na terra. Seu testemunho estava em ruínas. Então Neemias diz, orei ao Deus dos céus, e Daniel também, e orei ao Deus dos céus, porque o testemunho na terra estava arruinado. Essa foi a hora em que eles viveram. Assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando. Se você for cuidadoso no estudo do primeiro capítulo de Neemias e o início do capítulo 2, quero ajudá-lo aí, veja o versículo 1 do primeiro capítulo. Olhe para ele com atenção. As palavras de Neemias, o filho de Acalias, no mês de Quisleu. O nome dos meses no livro de Neemias são nomes persas. Esse nome Quisleu se refere ao nosso mês de dezembro. Quisleu é dezembro. Agora, olha o capítulo 2, verso 1. No mês de Nissan. Nissan é um nome persa para o mês de Abib, que se refere ao nosso abril, e que é o primeiro mês do trato, do calendário de Deus com o seu povo, da aliança, a nação de Israel. O mês de Abib. O que acontecia no mês de Abib? Os irmãos se lembram? Era celebrada a Páscoa. Esse vos será o primeiro mês, né? Então esse mês de Nissan é o mesmo mês de abril, é o mês de Abib. Mas como esse livro é escrito na perspectiva persa, porque lá estava Neemias servindo, então mês de Nissan. Mas o que nos interessa aqui? O que nos interessa aqui é que 4 meses se passaram. Então Neemias esteve lamentando e jejuando e orando e considerando e meditando de dezembro a abril. 4 meses. Então o encargo do Senhor estava sendo comunicado a Neemias de tal forma que Neemias estava se tornando como que grávido do encargo de Deus. Você lembra Paulo dizer assim, meus filhinhos, por quem eu de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. E esse também era Neemias. 4 meses se passaram. Então, dentre essas atitudes citadas no versículo 4, vamos citar 2 delas. Esse par final, jejuando e orando. Irmãos, é difícil ler um versículo desse e não tocarmos nesse primeiro princípio, antes de avançarmos lá para o capítulo 3, onde pretendemos chegar. Em Atos 13 é dito assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Eram homens de Deus, reconhecidos na assembleia não como os cristãos novatos, mas como irmãos que já eram profetas naquela congregação e já eram mestres naquela congregação. E sabe o que eles estavam fazendo? Estavam servindo ao Senhor e jejuando. Atos 13, 1 a 4. E é dito assim, e então disse o Espírito Santo. Irmãos, que versos instrutivos. Nós temos uma pergunta aí, não fácil de responder. E a pergunta é, será que o Espírito Santo teria caminho para dizer algo para a Assembleia de Antioquia, se não houvesse ali 5 irmãos, profetas e mestres, que estavam jejuando e servindo ao Senhor? Resposta difícil. Provavelmente não. Porque nosso Senhor requer uma contraparte na terra para aquilo que Ele quer realizar de acordo com o seu coração. Então Ele encontrou essa contraparte em Antioquia. Então o Espírito Santo pôde dizer o que Ele queria dizer. E o que Ele queria dizer? Separai-me agora 2 dentre 5, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Maravilhoso. Então é dito que não apenas eles, mas aqueles que estavam com eles, de novo, e jejuando. Confira lá o texto, Atos 13, de 1 a 4. E jejuando, e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E sabe para o que eles despediram esses irmãos? Para virar o mundo de perna para o ar. Essa foi a primeira viagem missionária, e depois disso mais 2, até Roma ser alcançada. Por quê? Porque 5 irmãos
numa assembleia local, ministravam ao Senhor e jejuavam. E puderam ouvir o Espírito Santo. Que princípio, irmãos. Esse mesmo princípio ocorreu nos dias de Neemias. Eu me assentei e chorei. E eu me lamentei por alguns dias. Claro, nós não sabemos precisar aí quantos dias são. Mas nós sabemos que até Neemias falar com o rei são 4 meses. E estive jejuando e orando. E o Senhor fortalecendo esse discernimento, esse encargo no coração de Neemias. E o que ele faz? Vamos resumir a história. E você depois lê esses 3 capítulos com muito cuidado. Mais um princípio importante. Neemias era copeiro do rei. Sabe o que significa isso? Não era alguém que servia apenas o vinho e provava para ver se tem veneno, então servia para o rei. Não apenas isso. Isso é uma tarefa complicada, mas de certa forma é simples. O copeiro do rei é mais que isso. O copeiro do rei é um conselheiro do rei. Neemias tinha uma altíssima posição social. Então, quando ele deixa esse palácio, essa corte, ele coloca os seus interesses pessoais de lado. Ele considera esse alto ofício que ele possuía como sendo algo de segundo plano, secundário, diante do significado dos encargos do coração de Deus. Que princípio. Então você vai ver o capítulo 1 terminando com essa frase. Veja aí. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Assim termina o capítulo 1. Quanta coisa existe por trás dessa frase, né? Tão fácil de nós interpretarmos. Ele estava lá no Palácio Real, lá no seu conforto, lá na sua alta posição, orando pelo povo de Deus. Talvez pudesse se limitar a isso de alguma maneira, né? Eu estou aqui intercedendo, eu estou nesse... Aqui o Senhor me colocou, e aqui eu entendo que devo ficar. Estou intercedendo pelo povo da aliança. Mas esse não era Neemias. Aquele encargo foi crescendo e crescendo e crescendo de tal modo no coração dele, que então o capítulo 2 vai dizer que ele vai diante do rei fazer o seu trabalho. E, irmãos, os reis naquela época, em especial naquela época, já tinham problema demais para suportar um copeiro triste. Então, quando Neemias chega para servir o rei, ele está colocando o seu pescoço à mostra. Ele poderia ser imediatamente retirado da presença do rei e enforcado. Então, quando o rei pergunta para ele, por que está triste o seu coração, sabe o que ele diz? Então ele tremeu, porque ele sabe, essa é a hora. Agora ou eu morro, ou então o Senhor realmente vai me usar para cooperar com ele naquilo que ele tem colocado tão fortemente no meu coração. Então Neemias diz que ele estremeceu, ele orou ao Deus do céu. Você vê como ele estava permanecendo na presença do Senhor ali? Então orei ao Deus dos céus. Então ele diz para o rei porque ele estava triste. E é interessante a frase que o rei diz para ele. No versículo 3, ele diz assim, verso 2, o rei me disse, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Tem de ser tristeza do coração. Irmãos, aqueles 4 meses para Neemias foram de tal forma insuportáveis em termos de encargo de Deus, que ele não poderia deixar de transparecer onde estava o seu coração. Que coisa impressionante é essa, e que lição para nós. Ele poderia tentar fazer uma maquiagem de alguma maneira, mas não foi possível que ele pudesse ocultar essa tristeza, nem pelos minutos em que ele estivesse servindo o rei. Isso tem muito a nos dizer. Isso nos diz que o coração de Neemias estava completamente envolvido com os encargos do Senhor. Então, quando o rei detecta isso e faz aquela pergunta, e ele teme, ele ora ao Deus dos céus, e ele diz por quê da sua tristeza. Jerusalém está queimada, o povo está em miséria e desprezo, então ele consegue uma autorização, o rei pergunta quanto tempo ele vai ficar fora, então eles entram em acordo, o rei libera Neemias, e Neemias ainda pede uma carta para ele usufruir, para o guarda das matas do rei, para ele tirar madeira dali para as vigas das portas do muro, para edificar a própria casa onde ele ia morar. Ele é favorecido pelo rei e vai para Jerusalém. Capítulo 2, alguns princípios rápidos também que eu gostaria de destacar, e vamos para o capítulo 3 agora mesmo. No capítulo 2, a partir do verso 11, vou citar alguma coisa, os irmãos vão localizando aí os versículos. No verso 12, interessante, ele diz que ele se levanta de noite. Quantos princípios lindos, irmão.
Talvez se nós fôssemos aí o copeiro do rei, talvez, sabe o que nós faríamos? Nós prepararíamos os cavalos, a cavalaria toda, chamaríamos os companheiros, pegávamos uma bandeira, um estandarte escrito assim: a comitiva de Neemias, o copeiro do rei. E saímos desfilando lá na cavalaria, entrando em Jerusalém. Está aqui a comitiva e o Neemias, o copeiro do rei, para restaurar os muros de Jerusalém. Mas não. Neemias não usou de nenhuma exibição e de nenhuma pompa. Então o versículo 12 vai nos dizer: à noite eu me levantei e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, você vê, senão o que eu montava. Não é maravilhosa a palavra de Deus, irmão? Por que você acha que essas coisas estão escritas aqui? O que interessa para nós se tinha ou não tinha mais animal além do que o de Neemias? O que o Espírito Santo quer nos dizer? Quer nos dizer que Neemias não usou de nenhuma pompa e de nenhuma exibição. Que ele foi vasculhar o muro, e aí você veja os detalhes na sequência. Ele vai de um lado e ele vai de outro lado. Ele vê a ruína de perspectivas diferentes. Ele vai por aqui, depois ele vai por ali, entra por uma porta, sai por uma porta, entra pela outra. Ele está fazendo uma avaliação da ruína. Que importante, irmãos. Que o Senhor nos ajude, pelo seu Espírito, a compreender a ruína em que temos vivido como casa de Deus. A necessidade do retorno da glória de Deus. Então, o versículo 14 diz assim, veja o verso 13, parte final. Eu contemplei os muros de Jerusalém. Você sabe que essa palavra contemplei é mais do que olhei, né? Contemplei fala de uma observação minuciosa. Eu contemplei os muros de Jerusalém. Olha o verso 15. Subi à noite pelo ribeiro, de novo, e contemplei ainda os muros. Veja o verso 14. Passei pela porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Por que você acha que esse detalhe está aqui? Porque Neemias, pelo Espírito, está descrevendo que a ruína era absoluta. Havia lugares que ele tinha que desmontar, porque ele ia passar numa greta. O seu animal não passava. As ruínas eram absolutas. Então, versículo 17, um verso-chave nesse capítulo. Veja aí. Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos. Até aqui é só Neemias. Mas agora ele partilha o seu encargo, pela primeira vez. Então ele diz, estais vendo a miséria em que estamos. Jerusalém assolada, suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Essa palavra opróbrio é uma palavra significativa no livro de Lamentações de Jeremias. Capítulo 5 do livro de Lamentações. Jeremias usa a palavra opróbrio, a mesma que Neemias usou aqui. Segundo a tradição hebraica, vai nos dizer, quando Jerusalém estava sendo queimada a fogo, seus muros derrubados, segundo a tradição, Neemias estava em uma caverna, que até hoje é conhecida como a Gruta de Jeremias, no Monte das Oliveiras, observando a cidade queimar. E provavelmente, dali ele escrevia as suas lamentações. E ele mencionou 5 vezes no seu livro a palavra como. No hebraico, essa palavra como, com um ponto de exclamação na frente, significa uma interjeição de assombro. Ele está dizendo, usando as nossas expressões, como isso pode acontecer. Então ele vai dizer como está desolada a cidade outrora populosa. Como se tornou aquela que era princesa entre as nações. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado. Ele vai usar esse como, 5 vezes no livro de Lamentações. E escreve lá as suas lamentações, no capítulo 5, falando, resumindo, nessa palavra opróbrio, vergonha, a mesma que Neemias usa aqui. Então ele convoca no versículo 17, e agora sim chegamos no capítulo 3, onde vamos buscar com a ajuda do Senhor, de modo objetivo, o mais possível, destacarmos 4 princípios preciosos nesse capítulo. Então vamos localizá-los aí.
Lembrando que nosso encargo é procurarmos ver que tipo de servo supre as necessidades de Deus. Então nós estamos vendo aqui Neemias. Essa qualidade de servo supre a necessidade de Deus. Seu próprio nome, mais uma vez, nos lembrando, significa Jeová se consolou. Então, o capítulo 3 diz assim, Neemias 3. Primeiro princípio, vamos chamar a atenção para esse versículo 8. Vamos olhar para ele. Está falando dessas pessoas todas, olha essa lista do capítulo 3. Todo o capítulo 3 é uma grande lista de reedificação, onde nomes são citados, classes de pessoas, algumas são designadas, alguns são nobres, outros não, classes específicas de operários, inclusive, são citadas aqui, todos cooperando na reedificação dos muros de Jerusalém. Um capítulo precioso. E nós podemos claramente destacar aqui 4 princípios relevantes para nós, como Igreja de Deus, hoje, nos dias em que nós estamos vivendo. Então, o primeiro deles, veja o versículo 8. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas. E restauraram Jerusalém até ao muro largo. Primeiro princípio. O servo que supre a necessidade de Deus precisa subordinar as suas vocações e interesses pessoais ao propósito de Deus. Subordinar seus interesses e vocações pessoais. Onde que nós estamos vendo isso no versículo 8? Irmão, se você é um perfumista, você precisa ter um nariz nota 10. Você não pode ficar cheirando poeira o dia inteiro. Se você expuser o seu nariz delicado, capaz de discernir entre centenas de aromas, transporte de pedras para edificar um muro, você vai comprometer o teu delicado nariz. E você vai comprometer teu ofício de perfumista. Já não vai estar tão bom mais. Se você é um ourives, você tem que ter um tato muito delicado. E tato fino, como é chamado, tem que ser treinado. Não é assim? Um cirurgião é treinado para ter o tato fino. Se você joga uma partida de vôlei um dia todo, e você é um cirurgião, você dificilmente vai conseguir operar à noite. Você vai estar todo trêmulo. O tato fino tem que ser treinado e tem que ser preservado. E aí estão os ourives, fazendo o quê? Carregando as pedras para a reedificação dos muros. Qual o princípio que o Espírito Santo nos expõe aqui? Para que possamos responder às demandas do Senhor, precisamos subordinar as nossas vocações particulares ao propósito de Deus. Que princípio é esse, irmão? Esse princípio é exposto em outros versículos. Veja, por exemplo, versículo 14. À porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe. Olha esse detalhe. Maioral do distrito de Bet-Equerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e suas trancas. De novo, o mesmo princípio, explicitado também nesse versículo. Esse maioral do distrito de Bet-Equerem certamente tinha muita coisa a mais para fazer do que carregar pedras para a edificação do muro. Então esse maioral também subordinou seus interesses e sua vocação pessoal ao propósito, à vontade, ao nome e à glória de Deus. Que princípio importante. Segundo princípio, veja, por exemplo, o versículo 12. São vários versículos que vão nos ajudar nesse segundo princípio. Verso 12 diz assim: ao lado dele reparou Salum. Olha o verso 10. Ao seu lado reparou Jedaías. E aí você encontrar muitas vezes mais. Olha o verso 19. Ao seu lado reparou Ezer. O próprio verso 8 que nós já lemos. Ao seu lado reparou Uziel. Verso 5. Ao lado desse. Que princípio é esse? Coordenação. Vamos reunir nesse segundo princípio, ainda nesse segundo princípio, coordenação, uma segunda palavra. Veja aí no versículo 16. Depois dele reparou Neemias. Verso 17, 18, 19, 20, 21, todos começando da mesma maneira.
depois dele, depois dele, e depois dele, e também o verso 22, e também o verso 23. Então, ao lado dele, depois dele. Qual a lição dentro do ponto de vista neotestamentário que nós temos aí? Muito claro no Novo Testamento esse princípio. Vamos colocá-lo assim. Coordenação. Se nós queremos ser servos que suprem as demandas de Deus, nós carecemos de um espírito coordenado. Em que sentido? Ao lado dele e depois dele. Como que o Novo Testamento vai nos ajudar a entender esse princípio? Muito claro, escute isso. Filipenses 4. Paulo escreve assim. Filipenses 4, versos 2 e 3. Ele diz assim: rogo a Evódia e a Síntique, pensem concordemente no Senhor. E ele acrescenta assim: e a ti, meu fiel companheiro de julgo. Ele está se referindo a Epafrodito. A ti, meu fiel companheiro de julgo, te peço, auxilie essas irmãs. Te peço que as auxilies, porque elas se esforçaram muito comigo pelo Evangelho, como Clemente e outros irmãos. Você está vendo o princípio do ao lado de? Paulo olha para Epafrodito, ao lado de, e o chama de um fiel companheiro de jugo. Você sabe que o jugo é lugar para dois pescoços, né? Só que Paulo tinha vários jugos. Ele tinha um jugo aqui com Epafrodito, um jugo aqui com Timóteo, um jugo ali com Tito, um jugo aqui com Lucas, né? Jugo, ao lado de. Ô irmão, que princípio. Se o Senhor há de recuperar sua glória no meio do seu povo, esse princípio tem que ser recuperado. Chega de andarmos de maneira independente, de exercermos ministérios freelancers, sem ninguém ao nosso lado, sem estarmos subordinados a nada, não respondendo a ninguém. Esse não é o princípio de Deus. Esse não é o servo que Deus necessita. Paulo escreveu 13 epístolas, certo? Sabe quantos nomes pessoais ele cita nessas 13 epístolas? Mais de 70 nomes pessoais. Sabe o que isso significa? Que Paulo não era, digamos, um preletor de conferência. Paulo era alguém envolvido com a obra de Deus, que tinha laços em cada localidade e que podia olhar para elas e dizer: ao lado meu este, ao lado meu aquele, ao lado de cá este, ao lado de. Mas também, outra frase que lemos importante, princípio significativo também no Novo Testamento, não só ao lado de, mas também depois dele. O que significa o depois dele? Escute, 1 Coríntios 3. Paulo dizendo: eu lancei o fundamento como um prudente construtor, mas outro edifica sobre ele. Ou seja, depois que Paulo saísse de Corinto, outros viriam. E outros fariam um trabalho depois dele. Então começou a haver toda aquela briga em Corinto. Ah, eu prefiro Apolo. Não tem ninguém eloquente como Apolo. Eu prefiro Pedro. Porque quando eu olho para Pedro, eu posso traçar minha origem até Jerusalém. Então eu sou lá, minha origem vem lá do Jerusalém. Você é Apolo? Não, Apolo veio muito depois. Por Pedro, eu traço a minha origem até Jerusalém. Eu sou de Cefas. E os outros diziam: eu sou de Paulo mesmo. E Paulo vai olhar para eles e dizer assim, de uma maneira tão profunda, irmãos: foi Paulo crucificado em favor de vós? Ele olha para eles e vai dizer assim: algum de vocês foi batizado em nome de Paulo? Que coisa preciosa. Onde estava o erro daqueles irmãos que não compreenderam esse princípio? Onde estava o erro? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Onde estava o erro? O erro está no eu. Eles teriam que trocar o eu pelo nós, estaria tudo certo. Nós somos de Cristo. O grupo que disse eu sou de Cristo, errou da mesma maneira que os outros, porque se excluiu dos outros. Se esse grupo que viu o erro dos outros, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas e eu sou de Apolo, se esse grupo que viu o erro disso tivesse olhado para eles, para esses grupos errados, e tivesse dito assim: nós todos somos de Cristo, então eles estariam certos. Mas eles disseram: eu sou de Cristo. Então eles também estavam errados. E Paulo os coloca na mesma categoria exclusivista dos outros irmãos. Então esse princípio ao lado de e depois dele é tão significativo. Paulo o enuncia também de outra forma. Ele diz assim: eu plantei e Apolo
regou. E o crescimento vem de Deus. Você vê? Primeiro Paulo, no caso de Corinto, e depois Apolo. Então nós vemos esse princípio maravilhoso também colocado aqui. Irmãos, nós precisamos aprender a trabalhar com aqueles que amam o Senhor e que têm encargo da sua obra no seu coração. Tanto ao lado deles, como companheiros de jugo, segundo as alianças que o Senhor tem promovido no seu corpo, como também aprendermos a trabalhar depois de outros. Edificarmos com luz, com graça em Cristo, aquilo que já foi colocado como fundamento. Princípio importante. Alguns nunca sabem trabalhar assim. Eles sempre têm que ser os iluminados da sua geração. Eles sempre têm que chegar primeiro. Sempre têm que ter a preeminência. Mas esse não é o princípio envolvido nem no Velho e nem no Novo Testamento. Então, princípio de coordenação. Vamos para o terceiro deles. Veja uma palavrinha também significativa aqui, que não podemos deixá-la perdida. Verso 7. Junto deles. Também ocorre no verso 2, veja. Junto a ele. E você vai ver em outros lugares mais. O que significa junto? Se o princípio anterior falou de coordenação, ao lado dele, por um aspecto, e depois dele, por outro aspecto, coordenação, essa palavra juntos vai nos falar de harmonia. E agora o nosso olhar é mais geral do que apenas ao lado ou depois dele, no sentido de serviços específicos na edificação da casa de Deus, ministérios específicos. Mas agora o junto dele vai falar de harmonia. Esse é o terceiro princípio. Onde que nós vamos ver isso no Novo Testamento? Por exemplo, Efésios 3,18. Diz assim: para que possais compreender junto com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então, não apenas coordenação ao lado de, no que se refere ao trabalho na obra de Deus, depois dele, também no que se refere ao trabalho na obra de Deus, essa coordenação, mas também junto dele. E esse junto vai falar dessa harmonia. Irmãos, quando isso acontece, ou para que isso aconteça, qual é o nosso desafio? Vitória sobre simpatias e antipatias. O que nos impede de operarmos juntos como casa de Deus, junto com todos os santos? Simpatias e antipatias, preferências pessoais. Irmãos, nós precisamos tanto guardar os nossos corações, para que nós não façamos clubinhos no meio do povo de Deus. Uma coisa é certa: o Senhor promove, Ele mesmo, de maneira particular, alguns relacionamentos mais chegados. Nosso próprio Senhor Jesus teve relacionamentos mais chegados, dentro do grupo dos 12. Paulo também teve relacionamentos mais chegados. Ele vai olhar para Lucas e vai dizer: é o médico amado, que está aqui sofrendo comigo e inclusive me prestando serviço. Ele não teve esse mesmo relacionamento com todos os irmãos. Mas Paulo não formava clubinhos. Quando ele viu o clubinho de Corinto, ele foi sério com eles. Clube de Pedro, clube de Apolo. Então que o Senhor guarde os nossos corações para aprendermos a operar em harmonia com o corpo de Cristo, junto com todos os santos, reconhecendo a medida de Cristo em cada um de nós, reconhecendo luz e a graça do Senhor em cada um dos santos. Sabe o que disse um homem de Deus do passado? Ele relata que quando ele compreendeu por revelação esse princípio diante do Senhor, ele disse assim: preste atenção, quando você estiver diante de qualquer irmão, você jamais falou com um simples mortal. Que frase interessante. Como nós seríamos mais ricos se nós soubéssemos aproveitar da medida de Cristo concedida ao corpo de Cristo. Então, junto com todos os santos. Esse seria o terceiro princípio, o princípio de harmonia. Mas veja um quarto aí, muito interessante. E aqui vamos concluir. Verso 23. Depois repararam Benjamim e Assub. Veja essa frase agora. Defronte da sua casa. Veja o verso 28. Por cima, ou para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes,
cada um defronte da sua casa. Verso 29. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. E depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, etc., até o final do verso, defronte da sua morada. Mais um princípio. A tarefa de edificação dos muros é muito extensa. E do que falam os muros, em primeiro lugar? Muros, em primeiro lugar, falam de separação e unidade. Princípios, em si mesmos, por si mesmos, antagônicos, mas que sempre operam juntos na casa de Deus. Se nós não formos separados daquilo que não confere com o coração os desejos de Deus, então nós não podemos viver uma verdadeira e saudável unidade no corpo de Cristo. Não há unidade às expensas da verdade. Unidade às expensas da verdade é ecumenismo. E ecumenismo não é o chamado de Deus para a igreja. Então, muros fala de separação, para o que deve ficar fora, continuar fora. E unidade, para que aquilo que está dentro seja conservado, saudável, guardado dentro. Essa é a figura do muro. Separação e unidade. Então, quando cada um deles edifica a parte do muro em frente à sua casa, a obra é muito mais facilmente execuível, possível, porque cada um a executa defronte de sua morada. Qual princípio está envolvido aqui? Tão claro, não é, irmãos? Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Pais, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Cada um edificava defronte da sua casa. Irmãos, nós temos caído num laço de engano que nos tem provocado um terrível dano. Nós, de alguma maneira, somos tentados a pensar que nós poderemos ter uma vida da igreja saudável sem que nós labutemos para edificar famílias saudáveis e relacionamentos saudáveis. Isso é impossível. Não pode haver nenhum tipo de passe de mágica no reunir da igreja que traga até nós a presença de Deus, se a presença de Deus não é uma realidade nas nossas vidas particulares, no nosso relacionamento conjugal. O Espírito Santo não pode liderar uma reunião da igreja se ele não pode liderar nossas vidas particulares, porque nós não teremos sensibilidade para isso. A presença de Deus não pode se mostrar doce, desejável no nosso meio, se ela não é doce e desejável nas nossas casas. Que o Senhor nos ajude nisso, irmãos. Não há outra maneira. Edificando defronte da sua morada. Tão fundamental. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Irmão, com relação a esse princípio, não há nada fácil. O lugar onde nós mais experimentamos a necessidade que temos de restauração do Senhor não é nos nossos relacionamentos uns com os outros, em primeiro lugar. É nos nossos relacionamentos domésticos, conjugais e familiares. Então que o Senhor nos ajude para que humilhemos o nosso coração, o Senhor encontre mais brechas para Ele mesmo, Sua palavra e Seu Espírito em nossas vidas, e que edificando de fronte de nossas moradas, então a presença do Senhor possa ser doce em nosso reunir. Irmãos, nós sabemos que nosso Deus é todo-poderoso. Quão importante é compreendermos que esse Deus todo-poderoso nunca opera contra o seu caráter. Veja como é delicada essa colocação sem explicação. Quando nós falamos que Deus tudo pode, que Deus tudo faz, do seu jeito, à sua maneira, como Ele quer, não pede conselho para ninguém, tudo isso é verdadeiro, nós precisamos ter um equilíbrio aqui. A Bíblia diz que Deus não pode fazer algumas coisas. O Todo-Poderoso não pode fazer algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia é muito clara para nos dizer que o Todo-Poderoso não pode negar a si mesmo. E que o Todo-Poderoso também não pode mentir. Porque o Todo-Poderoso não pode fazer nada que é contrário a si mesmo. Porque isso é uma incoerência interna. E não há incoerência no Deus triuno. Ele vive em plena harmonia.
Então, se é assim na Trindade, é assim entre nós. Nunca poderá ser experimentada entre nós uma verdadeira harmonia, um verdadeiro gozo, uma verdadeira doçura da presença de Deus, se nós não vivemos à luz da face de Deus 24 horas por dia. Esse é o segredo da vida cristã. Atos 2, Pedro, quando pregou a primeira mensagem no Pentecostes, você se lembra que salmo ele cita ali? Salmo 16. E ele cita aquele salmo como se referindo ao nosso Senhor Jesus. Porque não permitirás que o teu santo veja corrupção. Não deixarás a minha alma na morte. Tu me verás ver os caminhos da vida e na tua presença há plenitude de alegria. Irmão, quando você olha o salmo na ordem que ele foi citado por Pedro, a mesma ordem do salmo em si, o salmo 16, você vai ver dois segredos ali. Sabe qual foi o segredo do Senhor Jesus para ter a vida que ele teve? Está na primeira frase do Salmo 16, citada lá. Tu me farás ver os caminhos da vida e na tua destra há delícias perpetuamente. Esse foi o segredo da vida humana do Senhor Jesus. E sabe qual foi o segredo da morte do Senhor Jesus? Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, qual é o segredo para vivermos uma vida vitoriosa? Tu me farás ver os caminhos da vida e na tua destra há delícias perpetuamente. Então, se nós não pudermos viver assim, como indivíduos, como famílias, diante do Senhor, nunca poderemos experimentar nem a doçura, nem a condução do Senhor em nosso reunir. E concluindo, irmãos, queria chamar a atenção para uma coisa a mais. Também um ponto delicado de equilíbrio, para você pensar e orar. Um lado, uma frase muito conhecida entre nós, e vamos repeti-la porque ela é profundamente verdadeira. A igreja não é reunião. A igreja tem reuniões. Corretíssima essa frase, não é? E precisamos muito observar isso, porque a vida da igreja é 24 horas por dia. A igreja tem reuniões, mas ela não se limita a reuniões. Mas nós precisamos de um equilíbrio aqui para essa frase. Porque talvez ela em si mesma nos ajude, coopere, para darmos pouco significado, sentido do valor do reunir do povo de Deus. Então, pelo lado de cá, diríamos assim, as reuniões da igreja, elas são designadas por Deus para nós termos uma medida da plenitude de Cristo que é impossível que nós desfrutemos em nossas casas. Amados, não é impressionante para você quando você lê a história do povo de Deus perseguido por amor ao Senhor? E pensar que eles poderiam ficar quietos nas suas casas, não expor seu pescoço a risco. Eles têm lá a Bíblia, se é que tem, podem reunir, podem orar, podem adorar, estão juntos, pertencem ao Senhor, são membros do corpo de Cristo, têm o Espírito Santo. O que eles não têm? Eles têm tudo. Mas por que eles pagam, colocam seu pescoço a prêmio para se encontrarem nas grutas e nas cavernas? Por quê? Porque eles querem morrer? Querem ser martirizados? Não. Porque eles entendem o significado da reunião da igreja. Mas e nós, como vemos a reunião da igreja? Basta nós termos um desconforto gástrico que nós não vamos participar da reunião da igreja, né? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Nós temos tido o privilégio de cooperar com a obra do Senhor em Cuba. E sabe uma das coisas lindas que ouvimos ali? Isso nos trouxe à memória a operação de Deus na China, através de vários obreiros que cooperaram ali no século XX, naquele movimento maravilhoso que houve na China. Aqueles irmãos em Cuba, em torno de 20 anos atrás, quando a perseguição era acirrada naquele país e não tinham liberdade, o Senhor começou algo precioso ali numa universidade, através de alguns jovens. E a palavra começou a ser pregada ali dentro e vários jovens se converteram. E eles não tinham acesso à palavra. Quando eles se encontravam alguma Bíblia, eles a partiam em pedaços. E cada jovem daqueles já convertidos, um grupo inicial de uns 20 estudantes, eles levavam os pedaços para suas casas e eles liam e liam e liam e memorizavam e iam às noites para as linhas de trem, lugares escuros, onde eles iam compartilhar a palavra de Deus.
que eles haviam lido, memorizado e meditado. Que coisa maravilhosa, irmãos. Assim também foi na China. Aqueles irmãos amaram a palavra de Deus. Eles se gastaram pela palavra de Deus. E eles também memorizaram a palavra de Deus. E eles se encontravam para recitá-la. Eles tinham prazer de falar a palavra uns aos outros. Irmãos, nós temos uma absoluta necessidade que o Senhor resgate nos nossos dias aqueles que amam a sua palavra, para que a glória do Senhor possa ser recuperada na sua casa. Então que o Senhor nos ajude com esses princípios. 4 princípios nesse capítulo 3 falam profundamente ao nosso coração. Que o Senhor encontre mais Neemias para o seu consolo nos nossos dias. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós colocamos a Tua palavra compartilhada nas Tuas mãos e te pedimos que o Senhor a explique e a aplique profundamente nos nossos corações. Senhor, queremos amar a Tua palavra tanto quanto amamos a Ti. E te pedimos que Tua palavra possa reger nossa vida, pensamentos, desejos. Ordena, Senhor, nossas vidas e casas pela Tua palavra. Ajuda-nos, como igreja, a nos humilharmos diante de Tua potente mão, para que tudo que está no Teu coração seja executado em nós e através de nós. Queremos ser Teus cooperadores. Senhor, sabemos que temos esse elevado chamamento. Então te pedimos, Senhor, que não permita que nada, nem nossas vocações pessoais, nem nossas simpatias ou antipatias, nem ambições, planos, se interponham nesse tempo em que temos vivido de urgência, para que o Senhor tenha de novo o Teu lugar de descanso. Senhor, encontra Teu conforto, Teu prazer, Tua satisfação em nossas vidas. Te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.